Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, eu vou precisar muito de você essa noite, que você participe. E você de casa aí, memorize também, fale alto aí para todo mundo ouvir, tá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a, entrarei em, e com ele, e ele comigo. Aleluia. Preste bem atenção na palavra do que Deus vai nos ministrar essa noite. Hoje é dia de ceia, Santa Ceia, estaremos participando, e o Senhor me deu esta palavra, e eu gosto muito dela, me deu para a mensagem, mas eu gosto muito dessa palavra aqui, porque ela faz parte do momento histórico da minha vida. Preste atenção. Um dia eu fui levar o Lucas para a faculdade, para a escola, estudava no Objetivo, e eu estou saindo ali pela Santo Antônio, e de repente passa um carro na minha frente, e o carro tem uma frase, essa frase tem lá: Jesus está vivo, hoje eu falei com ele. Aí eu, ouvindo aquela frase, prestando atenção naquela frase, daqui a pouco veio no meu ouvido, dizendo o seguinte: esta frase não condiz com a verdade. Eu fiquei assim olhando, tal, prestando atenção. Falou: essa frase não condiz com a verdade. O Espírito Santo começou a me ministrar. Ele falou assim: não condiz com a verdade, porque falar, até papagaio fala. Olha só a forma da comunicação. Falar, até papagaio fala. Você vai ao cemitério e lá tem pessoas que estão conversando com quem já morreu. Você vai ao cemitério e tem pessoas ali que agora dia 2 de novembro, dia de finados, as pessoas vão até o cemitério e ali conversa com pessoas que já morreram. Às vezes você passa em frente ao cemitério, tem pessoas indo lá, não está indo para velar alguém, está indo lá para conversar com alguém, para poder contar a sua situação, contar o que está acontecendo, ter um diálogo. Mas nesse diálogo com quem já morreu, não tem um retorno, não ouve, você só vai falar. E de repente aquela voz diz assim para mim: será que essa frase não fica melhor? Jesus está vivo, porque hoje eu ouvi ele falar comigo. Eu falei: é verdade. E aí, fecha sinal, você está andando, você tem que tomar cuidado, porque esses diálogos, essas conversas, eles não tiram você da sua mente, mas você tem que tomar cuidado, porque você se empolga, né? Eu sou assim. Hoje eu ouvi ele falar comigo. Aí de repente ele me dá esse texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha voz. Então, se ouvir a voz do Senhor, então não é só falar. Nós estamos acostumados a falar com Deus, e às vezes aquela oração, né, do levanta atrasado, relógio despertou, Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, cuida do meu marido, Senhor, obrigado pelo dia, e abençoa. E você informa ele o que você tem, o seu dia. Você informou ele, vai trabalhar. Se é na hora do almoço: Senhor, obrigado por essa refeição, desculpa aí, eu estou atrasado, hein? Tá, vai dormir. Senhor, eu estou muito cansado, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Valeu, hein? Não teve nenhum acidente, não teve nenhum problema, obrigado, não tem ninguém da minha família, não morreu, não está com Covid, amém, obrigado, continua desse jeito, o senhor está indo muito bem, hein? Legal, estou gostando do senhor. É mais ou menos assim. Quer ouvir, tem que ouvir a voz. Agora, quando diz: eis que estou à porta e bato, geralmente nós pensamos nesta frase para o ímpio, para aquele que ainda não se converteu,
para aquele ainda que não é crente. Ô irmão, fulano, você tem que se converter. O Senhor está dizendo que está à porta e bate. Se você abrir, você vai cear com Ele e Ele contigo. Não, esta palavra, ela foi para a crente. Esta palavra foi para uma igreja que entendia, que tinha entendimento com Deus, uma igreja que dizia que tinha um conhecimento sobre a palavra de Deus, a igreja de Laodiceia. Então eu quero chamar a sua atenção, porque em pleno 2020 nós corremos o risco de repetir as atitudes da igreja de Laodiceia. Nós corremos o risco de repetir as mesmas atitudes, estando dentro da igreja, sendo igreja, ouvindo, dizendo que somos igreja em casa, igreja no templo, igreja no trabalho, mas nós corremos o risco de ter comportamentos, e esses comportamentos podem nos levar a situações difíceis. De que forma Deus está olhando o nosso comportamento? Preste atenção, põe no verso 14 para mim. Olha só, ele se identifica, o Senhor se identifica a João e ao anjo da igreja que está em Laodiceia: escrevo: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só a identificação dele. Esta palavra, esta carta está vindo a João. João provavelmente está sendo o último ali dos discípulos, e João é o único que não tem a morte matada, dizendo assim, ali foi uma morte, a morte dele natural, ninguém tirou a vida dele. Mas ali, o governador da época, o que governava na época, mandou ele para a ilha de Patmos. E ele ali na ilha de Patmos tem um encontro com Deus. Tudo que Jesus precisava era de João num lugar separado, para que a palavra chegasse até nós, para que a palavra chegasse aos confins da terra, através da Bíblia de Apocalipse. E ele se identifica ao anjo da igreja: olha, você vai mandar, escreve essa carta para a igreja de Laodiceia, para aquele líder, para aquele pastor, para que ele entenda o que está acontecendo, do meu contentamento, descontentamento com as atitudes daquela igreja. Então preste atenção, porque você pode se identificar com alguma coisa. Nós precisamos, através do Espírito Santo, entender. Nós precisamos entender a palavra. Não é no frisson, é entender a palavra. E está dizendo, isto diz o Amém, o princípio e o fim, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Jesus estava lá na criação. Haja luz, ele esteve presente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele esteve presente. É ele que está falando aqui. Próximo. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio e quente. Ele está chamando a atenção desta igreja. Ele está chamando a atenção porque eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras no trabalho. Eu conheço as tuas obras em casa. Eu conheço as tuas obras lá na igreja. Eu conheço as tuas obras aonde você está. E eu quero ser claro com você. Ele está chamando a atenção. Ele chega falando para aquela igreja de uma forma, não é passando a mão. Ele está falando: eu quero dizer algo para vocês do meu descontentamento. Eu não sei você, meu querido, eu tenho me colocado diante do Senhor, eu tenho me colocado dizendo: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor está descontente comigo? Eu não sei você, meu amigo, porque é uma linha tênue. Nós corremos o risco de achar que Deus está contente. Não é porque as pessoas falam: pastor, você é um pastor eloquente, você é carismático, você é um pastor querido. Eu posso ser tudo o que você pensar que eu seja um bom homem. Você pode pensar que eu seja um bom pai. Você pode pensar o que você quiser. Mas se eu não for lá dentro da minha casa, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom marido, se eu não for um bom filho, se eu não procurar ser um bom amigo, Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras, Kid.
Porque a nossa vida, nós não podemos pensar simplesmente aqui na terra, existe uma vida eterna. Eu te conheço na intimidade. Nós precisamos parar das aparências. Precisamos parar das aparências. O que é que as pessoas pensam de mim? Não, é o que é que Deus pensa de mim. E Deus está dizendo: eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe um probleminha entre nós. Olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio e quente. Ele está fazendo um paralelo ali com a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela recebe água, e a água recebe de outra cidade, e a água sai de lá daquela outra cidade, sai fria, e do outro lado sai quente. E quando ela chega em Laodiceia, ela chega morna, porque ali existia uma ação medicinal sobre aquela água. Só que a finalidade que era para fazer com aquela água já não dá para fazê-la por completa. E então ele pega e leva isso para dentro do conhecimento deles. Vocês estão igual a água que chega na cidade, que nem é frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Vocês precisam resolver a vida de vocês. Não dá para ser morna. Sabe por quê? Porque uma água morna tem uma atitude. Preste atenção, próximo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não sei você, eu não sei se isso te mexe com você. Nós corremos o risco nesse período, querido, de nós sermos mornos. Nós corremos o risco, sabe por quê? Porque é o seguinte: nós estamos caminhando agora só em casa, ou agora só no templo, ou agora só assim, ou assado. Passa a ter uma regra X, e nós corremos o risco de esfriar. Mas ele está dizendo: vocês precisam tomar uma decisão, porque você não é frio nem quente. O problema maior é ser morno. Não que o frio vai ter alguma utilidade dentro do geral do reino, porque Deus quer gente fervoroso, quer crente fervoroso, que tem o tempo todo com paixão, o tempo todo com amor. Mas você é morno, aquele que fica em cima do muro. Será que vai? Será que não vai? Você vai conversar com uma pessoa, que aquela pessoa, ela é meia... Aí o que você fala? Decide logo, pai, o que é? Parece que não vai para frente, rapaz. Mas sua pessoa morna, não é assim que a gente fala? Decide, vai ou não vai? Eu vou vomitar. Ele está dizendo assim uma realidade que ele chama essa atenção da igreja. Eu vou vomitar-te da minha boca nessas atitudes que vocês estão tendo. Próximo. Como dizes, rico sou. Sabe, querido, outra coisa. Alguns dentro desse meio que nós estamos vivendo, esse período. Porque se ninguém teve Covid, ninguém está vivendo uma enfermidade na sua casa, se você não foi abalado financeiramente, porque tem aqueles que foram abalados e jogam a culpa para Deus, e aqueles que não foram, aí estou de bem, estou assim com Deus. Esta igreja é uma igreja que ela vive algo, está vivendo algo que é de dentro da cidade. Aquela cidade era uma cidade próspera. Aquela cidade era uma cidade que as suas vestimentas, eles davam direção à moda, às roupas. Aquela cidade, ela tinha o colírio, dos melhores colírios para os olhos das pessoas. Era uma cidade próspera financeiramente. E aí você começa a receber essas pessoas dentro da igreja.
E a igreja é uma igreja que não faltava nada. É uma igreja que se fosse para essa época, é a igreja que tinha a melhor mídia, a igreja que tinha o melhor telão, a igreja que tinha a melhor estrutura, a igreja que tinha a melhor riqueza. Olha só, ele está dizendo: conheça as tuas obras, e vocês dizem algo, nada falta, como dizes, rico sou. E quantos crentes dizem: eu sou rico, eu tenho recursos, eu tenho finanças? Está dizendo: rico eu sou. Vocês batem no peito dizendo: rico eu sou, estou enriquecido. E às vezes a pessoa diz: eu sou enriquecida financeiramente, eu sou enriquecida intelectualmente, eu sou rico porque a minha família, porque isso, porque aquilo outro. Ele está chamando a atenção dizendo: vocês dizem que rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Vocês dizem: não me falta nada. E às vezes, querido, mesmo que não temos riquezas, tem pessoas que dizem: não me falta nada, para mim está bom do jeito que está, e bate no peito. Sabe o que está dizendo? Está dizendo assim, ó, preste atenção nessa frase: autossuficiência. Quando nós falamos que somos autossuficientes na prosperidade financeira, espiritualmente, eu sou autossuficiente porque eu faço. A gente começa a trabalhar, a ser alguém que não precisa de Deus. Está falando para a igreja, não está falando para o mundo. Ele está chamando a atenção daquela igreja e diz: de nada tenho falta. Aí ele vai dar a versão dele. Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, João, escreve aí para essa igreja. Eles estão dizendo que nada falta para eles, estão dizendo que eles são enriquecidos, eles estão dizendo que eles são os melhores. Então eu vou dar a minha versão, do jeito que eu vejo. Sabe, querido, a sua melhor roupa, nós corremos o risco da melhor roupa, nós corremos o risco do melhor carro, nós corremos atrás da melhor casa, nós corremos atrás. E o Senhor, Ele não te olha do que você tem. Diz que todo homem tem um preço. E às vezes nós deixamos essas frases entrar dentro do nosso coração. O preço que nós somos, quanto que eu valo. Mas só que o seguinte: Deus não está olhando para o seu valor terreno, Deus está olhando para o seu valor no reino espiritual. Amém, irmãos? Você está aí? Olha só do que ele está dizendo: e não sabes que és um desgraçado. Você diz que você é rico, mas para mim você é um desgraçado. Você diz desgraçado e miserável. Falta a minha misericórdia. Miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você tem. Então, querido, nós temos que tomar cuidado. Não apologia à pobreza, mas não também apologia às riquezas intelectuais que os homens às vezes acham que ter e está longe de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vendo aí líderes, pastores estão presos, outros dizem que mataram o marido, fizeram isso aqui do outro, e aí nós vamos para o julgamento, dizendo assim: nunca viram Jesus, nunca conheceram Jesus. Não, querido, eu acredito que já conheceram Jesus, sim. Já conheceram Jesus. Se você vê as sete cartas para as igrejas de Apocalipse, só tem uma igreja, a Filadélfia, só uma que ele fala sobre estar bem. O resto ele está chamando a atenção. E ele chama a atenção não é para matar, não é para destruir, chama a atenção para poder mudar de vida, para mudar de atitude. Mas só que às vezes a dureza do coração aí vai levar a situação difícil, a situação que fica aberta para todo mundo ver o pecado que está oculto. É o que o Senhor está falando aqui. O que estava oculto, Deus revela para quantos 1000 anos se passaram. Nós estamos falando sobre essa igreja. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Próximo. Aí ele vem com conselho, ele chama atenção, ele fala sobre o descontentamento dele. Aí ele vem com um conselho. Eu quero aconselhar-te. Jesus não poderia chegar e dar um veredito sobre aquela igreja,
falando assim: ó, vocês conhecem as suas obras de vocês estão tudo para o inferno. Às vezes nós falamos isso para os outros: você vai para o inferno porque você tomou certas atitudes, você vai para o inferno. E às vezes nós não oramos, não aconselhamos. E o Senhor quer que nós venhamos ter misericórdia das pessoas. Se Ele tem misericórdia de nós, irmãos, se Ele tem misericórdia, enquanto tem vida, enquanto, eu costumo dizer, enquanto a pessoa está respirando, enquanto a pessoa tem vida, há solução para Deus. O mundo diz: pau que nasce torto, morre torto. Para Deus, Deus diz: pau que nasce torto, eu endireito. Não é no julgamento de vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês têm ouro dentro aí na igreja de vocês. Vocês convivem com ouro, com riquezas. E lá na época o dinheiro era o ouro, era a prata. Então está dizendo: vocês vão ter que comprar. Compre ouro provado no fogo. A Bíblia diz que o cristão, ele é provado no fogo. Então se a luta, se a dificuldade, querido, para nós é porque nós estamos sendo melhor. Para fazer uma peça de ouro, ele precisa ser colocado no fogo. E o cristão é colocado no fogo dia a dia. Por quê? Porque nós temos que ter caráter, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter vida o tempo todo, porque somos testemunhas oculares da história de Cristo Jesus através da Bíblia. E para que te enriqueças, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que quem é rico é no Senhor. Roupas brancas, vocês podem ter a melhor empresa de roupas, mas eu quero dizer para vocês: vocês precisam comprar roupas lavadas no sangue do Cordeiro, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quando nós tiramos, irmãos, preste atenção, quando nós tiramos os olhos do reino espiritual, os olhos do Senhor Jesus, nós corremos o risco de ficar cego, tendo os olhos, nós corremos o risco de ficar pobre, tendo dinheiro, recursos. Irmãos, se Deus tem provido para você alguns benefícios financeiros, Ele é o Deus da provisão. Deus tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Mas preste atenção, nós falamos sobre Salomão, o homem mais rico da terra. Antes e depois dele não haveria, na sabedoria, na riqueza, no entendimento. E Salomão distanciou do caminho do Senhor. Aqui estamos vendo uma igreja que era rica, próspera e distante do Senhor. E na minha reflexão, o Senhor diz assim: tem pessoas que eu quero abençoar, tem pessoas que eu quero dar riquezas para ela, mas se eu der riquezas para ela, ela fica soberba, ela fica orgulhosa, não deslancha. E eu vou dizer para você, às vezes, irmãos, eu vejo pessoas, vai, daqui a pouco, sabe por quê? Deixa Deus te usar do jeito dele. Ele te conhece de dentro para fora. Ele me conhece de dentro para fora. Sabe, querido? Sabe por que eu levanto de madrugada e coloco lá no grupo? Lá é para incentivar você a orar. Mas eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. É uma necessidade. Sabe por quê? Eu orava e pedia para que os templos fossem abertos, para que as igrejas se reunissem. É porque eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos estar juntos. Eu preciso ouvir o seu não, eu preciso ouvir o seu sim, eu preciso do conselho. Aqui o próprio Deus, Ele aconselha aquela igreja.
Ele aconselha aquela igreja dizendo: tenho algo contra vocês, mas vocês podem mudar. Vocês podem mudar. Eu quero que a vergonha de vocês podem esconder dos outros, mas vocês estão nus diante de mim. Você está entendendo? Às vezes nós procuramos as melhores palavras, mas para convencer os outros. E Deus? E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Sabe, vocês são cegos. Vocês dizem estar na minha presença, mas através da atitude de vocês são cegos. E eu quero falar sobre esse colírio que vocês conhecem muito bem, medicinal. Eu quero dizer para vocês: compre esse colírio de mim. Eu sou. O eu sou é que faz todas as coisas. Dependa de mim. Eu sou o Deus da provisão. É muito mais do que ter bens materiais, queridos. O maior tesouro que nós temos é o Senhor Jesus. Quais as atitudes? O que me condena? As atitudes. Então eu preciso, eu não posso ser um homem aqui. E a hora que você for conversar com a minha esposa, ela fala assim: olha, deixa para lá. Deixa para lá. Vai conversar com meus filhos, eles vão falar dos meus defeitos para você, porque eu tenho defeito, como todo mundo tem defeito. Mas os meus defeitos não podem ser maior do que a qualidade de amar o Senhor. Você está entendendo? E nós corremos o risco nesse período, irmãos, de estar se esfriando, de ser morno. Por que morno? Porque fica a religiosidade nos dirigindo. Próximo. Preste atenção. Eu repreendo, eu disciplino, eu castigo a todos quanto amo. Então, filho, meu irmão, ele está dizendo o seguinte: tem coisas que não vai dar certo para nós, é porque Deus está nos corrigindo, porque nós estamos autossuficientes. Às vezes nós podemos ter os bens que for, podemos ter a vida que o mundo diz que somos, aonde nós precisamos chegar, mas ele está dizendo assim: ó, eu repreendo, eu castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Ele está dizendo: seja zeloso. Ele disciplina, mas ele está dizendo o seguinte: ó, eu disciplino a todos quanto amo. Há um amor. Então você não deixa uma criança fazer tudo o que quer. Você vai disciplinar ela. Você vai dar direção para ela. A Bíblia diz assim: o homem, Deus, o homem, a esposa, a família. Então o que está dizendo? O seguinte: mulher, peça para Deus que esse seu marido, que esse homem seja o mais próximo de Deus. Eu digo para você, mulher, você ora pelo seu marido. Você olha para Efésios capítulo 5 e você fala assim: eu quero que meu marido seja o mais próximo de Deus. Porque, irmãs, se você orar, fala assim: ó, o meu marido, meu futuro marido, você que não é casado, peça para Deus: eu quero aquele que seja amante do Senhor. Porque se ele for amante de Deus, querido, se cuida, porque você vai ser a melhor mulher. Mas se você se submeter, então eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso ter sede, eu preciso ter fome do Senhor, porque senão vai dar errado na minha casa, vai dar errado nos meus recursos financeiros. Eu vou começar a ter achômetro. Eu vou ter achômetro, Deus. Eu não quero ter achômetro, eu quero ter o Senhor. Eu não quero ter o Deus de autoajuda, eu quero ter o Deus do alto na minha vida. Ele repreende aquele que ele ama. Não, deixa lá.
Agora ele está dizendo o seguinte, irmãos: ser, pois, zeloso. É para quem ser zeloso? É para quem? É para quem? É para quem, irmãos? Nós? Não, não é para nós não, irmão. Não é para nós ser zelosos, não. Ser, pois, zeloso, está dizendo, é para mim ser zeloso, é para você. Às vezes nós generalizamos como se não, começa por você. Você quer um mundo melhor? Começa por você. Você quer uma família melhor? Começa por você. Você quer um trabalho melhor? Começa por você. Você quer uma igreja melhor? Começa por você. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende daqui do caminho. Senhor, estou aqui. Agora vem a segunda, essa parte é tremenda. Presta atenção comigo, todo mundo aqui. Eis que estou à porta. Quem é eis? Quem é esse eis? Eis que estou à porta e bato. Quem é? Quem é? Isso, ajuda eu aqui, ó. Vamos lá. Olha esse exercício. Quem é esse eis? Jesus. Todo mundo. Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Quem é esse C? Quem é o C? Quem é o C, irmãos? Quem é o C? Eu. Se alguém ouvir a minha voz. Eu. Ouvir a minha voz e abrir a porta. Quem tem que abrir a porta? Quem? Jesus ou eu? Entrarei à sua casa. Quem que entra? Jesus. E quem é a casa? Quem é a casa? Eu. E com ele cearei. Com ele, quem é esse ele? Quem é ele? Jesus ou eu? E com ele cearei. Quem é? Eu. E com ele cearei. E ele comigo. Quem é esse ele? Eu. E quem é o comigo? Jesus. Você está entendendo? Agora, eis que estou à porta. Jesus está à porta. Ele bate. Se alguém ouvir, se eu ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar, ele vai cear e vamos viver felizes para sempre. Agora tem coisas dentro de nós que nós não damos liberdade, irmãos. Por isso que nós ficamos às vezes perrengue. Como cristãos, estamos perrengue. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu não consigo, eu não vou fazer, não é assim, não é assado. Sabe o que acontece? Precisamos de mudanças. Eis que estou à porta e bato. Aqui tem uma porta. Você que está em casa não vai me enxergar. Talvez não me enxergue. Aqui tem um trinco para o lado de fora. Está dizendo, eis que estou à porta e bato. O trinco está para o lado de dentro. Tem coisas dentro de você, irmão, que só pode mudar se você quiser. Se você não quiser, Deus não vai arrombar. Ele está falando para essa igreja, eu estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja, não está falando para o ímpio não, está falando para a igreja. Tem área dentro da sua vida que só vai mexer, só vai ter mudança. Por isso que Davi já joga tudo, vai generalizar tudo. Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Já olha dentro de tudo, dentro da casa inteira. Então eis que estou à porta e bato. Então tem alguma coisa que precisa ser mudada dentro de você? Então eis que estou à porta e bato. Então é você que tem que abrir. Está dizendo, se alguém ouvir a minha voz. Se alguém, então eis que estou à porta e bato. Se alguém. Então preste atenção, ele está batendo na porta de quem? De quem? Ele abre a porta, ele está batendo na porta de todos. Eis que estou à porta e bato, de todos. Todos aqui estão sendo visitados por Deus. Todos aqui lá em casa, todos estão ouvindo a palavra está mexendo em alguma área. Eis que estou à porta e bato. Mas se alguém ouvir, então não é todos.
Se alguém, então eu que decido, se eu abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, então se alguém ouvir a minha voz, então porque ele bate a porta, se alguém ouvir, então nem todos ouvem a voz. Deus está falando e às vezes está dando ruim, está sendo difícil porque estamos às vezes autossuficientes, não ouvimos a voz. Se alguém ouvir a voz, ouviu a voz? Sim. Agora, além de ouvir a voz e abrir a porta, tem gente que ouve a voz, mas não abre a porta. Ouve a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouve a voz de Deus. Tem pouca fé. Jesus fala, homem de pouca fé, tem alguma coisa lá dentro, mas não completa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim, ele vai entrar em sua casa. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar na minha casa. Ele vai entrar primeiro em mim, para transformar a minha casa. E com ele cearei, e ele comigo. Então você quer provisão de Deus? Antes da provisão financeira, antes da previsão intelectual, precisa mudar áreas dentro de nós. Lembra do começo das obras? Comigo, presta atenção, próximo. E ao que vencer, lhe considerei, ao que fizer todas essas coisas, que ouvir a minha voz, que abrir a porta, mudar o seu comportamento, a sua atitude, o que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É legal, eu amo demais a palavra de Deus, que Ele está dizendo o seguinte: olha, eu deixei o céu, fui como homem na terra, eu estive junto com vocês, eu estive aí, mostrei para vocês que é possível vencer. Eu fui tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, é possível vencer. Então ele está dizendo assim, ó, eu quero dar um exemplo para você. Se alguém fala assim, ó, é impossível vencer, ele está dizendo assim, ó, ao que vencer, considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu fui o exemplo, eu venci. Então não dá para nós dizermos assim, ó, ninguém chegou lá. Ele está dizendo, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você vai sentar. Então existe algo maior, que Jesus virá. Ele vai vir nos buscar e vai nos levar para com Ele. Próximo. Aí ele encerra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quer vencer, você e eu, nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e ficar sempre atento. Aí eu encerro com Isaías 55:3. Isaías 55:3 diz assim: inclina os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Todos nós queremos viver. Inclina o vosso ouvido. Sabe que às vezes alguém está falando, você faz assim, ó. Vem cá, Alex. Ó, o Alex vai falar alguma coisa para mim. Eu estou aqui, ó, na posição. O que eu vou fazer? Eu vou me inclinar para ouvir a voz dele. Eu vou me inclinar. Inclina os vossos ouvidos. Saia da posição que você está. Entregue-se a mim por inteiro. Então, ouça, inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Então eu vou inclinar, eu vou até o Senhor, eu vou inclinar, vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Quer viver? Ouve ao Senhor, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmezas, beneficências de Davi.
aquilo que Ele prometeu, a descendência de Davi, as promessas do Senhor chegam até a nós. Então, querido, vamos dar ouvido ao Senhor e vamos ter atitude, ouvir e abrir a porta, entrar e cear. Nós vamos cear nessa noite. Assista nossos cultos online em nossas plataformas digitais, no Facebook e em Zona Oeste, ou em nosso canal no YouTube e em Zona Oeste. Curta, comente e compartilhe. E em Zona Oeste 2020, restauração dos filhos de Deus e da dupla honra.